Vou tentar correr um pouquinho para a gente almoçar aqui. Vamos falar sobre AI, né? Se você está falando de tecnologia, já caiu a ficha que isso aqui vai ser o futuro. Na verdade, é o presente. Na verdade, a gente está falando disso aqui há um tempinho atrás já. Então, essa é a pegada que a gente vai pegar daqui para frente, tá? Eu estou estudando isso desde 2015, tentando trazer isso para a cybersecurity. Ainda não era o momento, agora é o momento ideal para isso calhar aqui. E é isso que eu estou fazendo na Microsoft hoje, tentando trazer essas duas coisas, cybersecurity e AI, que são os meus chapéus prediletos para falar, para a gente trazer para aqui. E é o core do evento de hoje, né? Então, por que não? Há muito tempo atrás, vocês já escutaram essa frase aqui, que dizia que dados é o novo petróleo, né? Isso aqui já está passado, as pessoas já têm falado muito disso aqui. Eu trouxe um corolário em relação a isso e tenho falado que, tá bom, se data é o novo petróleo, na verdade, a AI é o novo motor e cibersegurança é o novo cinto de segurança, porque sem isso a gente não consegue correr, né? Lá nos meados da década de 90, que eu vou entregar a minha idade, quanto tempo eu estou na área, né? Eu falava um pouco disso, aqui fecha um ciclo da metáfora que eu uso automobilística aqui, que o pessoal falava assim, não, a gente tem que acelerar, a gente tem que usar a inovação, lá na década de 90, né? Mas você consegue usar inovação, você consegue acelerar se você tiver um freio bem robusto, né? Porque eu não vou acelerar um carro que não tenha freio. Então, a gente faz o papel da segurança, é um pouco isso, não sendo o pessoal do não, mas sendo muito o pessoal do como. Então, essa é uma coisa que a gente tem batido há muito tempo. E a gente tem vivido essa evolução já há algum tempo, cada vez mais rápida. A gente viu que há um tempo atrás a gente estava falando de cloud, muita gente ficava com o pé atrás em relação à cloud. Hoje é a realidade que a gente não pode ficar fora. Passamos, por causa de uma pandemia, aí a gente acabou passando por uma transformação digital acelerada, né? A gente não esperava. E antes mesmo de acabar totalmente essa transformação, muita empresa não está ainda com essa transformação completa, a gente já está vivendo uma transformação de AI que as empresas trazem para a baila hoje em dia e todo mundo está, se não usando, está curioso para usar. E isso aqui é necessário porque a gente está vivendo uma aceleração muito grande. Se você for ver de tempos para cá, como é que evoluiu, por exemplo, as interfaces, né? No começo era uma coisa que muita gente aqui não vai nem saber o que é, né? Esse cartão perfurado aqui, que a gente usava para programar computadores. Então, a gente, humano, tinha que aprender, tinha uma curva de aprendizado muito longa para a gente poder aprender a linguagem do computador, né? Isso foi evoluindo, né? A gente conseguia fazer cada vez coisas menos específicas até hoje que a gente está usando a linguagem natural para falar com o computador. Na verdade, o computador aprendeu a nossa linguagem. É uma mudança de paradigma muito grande aqui. A gente consegue fazer muito mais tarefas muito menos específicas, mais genéricas, e a gente não precisa de treinamento para fazer isso, né? Qualquer um consegue conversar com o computador. Então, essa ideia, daqui para frente, a coisa vai ficar muito mais fácil. Muita gente fica com medo disso, né? Porque se não... Eu que estudei programação não sei quantos anos, agora eu só falar para o computador que ele tem que fazer um programa e ele faz, então o pessoal fica com o pé atrás, mas não é bem assim. Tem muito espaço para a gente preencher ainda no presente e no futuro. E outro receio que as pessoas têm é porque isso tem sido muito rápido, né? Aqui tem um gráfico que mostra a adoção para 100 milhões, para chegar em 100 milhões de usuários. Quanto tempo levou essas tecnologias aqui? O ChatGPT, que é o exemplo mais canônico da IA generativa, levou 3 meses para chegar lá. Alguns levaram muitos anos. Essa tecnologia levou 3 meses, poucos meses para chegar lá. Então, é uma coisa que a gente tem que manter em alerta, porque a coisa está numa velocidade muito, muito grande. E também teve uma mudança qualitativa da AI, né? A AI não é uma coisa nova, é muito anterior à internet, né? Da década de 50 começou a se usar esse termo, e a gente usou até recentemente essa AI tradicional.
essa AI de que usava para esses pontos específicos aqui, que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente teve um branching, né? A gente agora tem um outro tipo de AI, que é a AI que gera conteúdo. E gera conteúdo não só em texto, mas também está começando a gerar imagem, áudio, tem os seus riscos e tem as suas vantagens. A gente tem que saber como usar. E aqui a gente está trazendo para vocês essa base para vocês poderem entender em que mundo que a gente está entrando para poder trazer proteção, trazer segurança para isso. E isso é necessário, essa é a antiga, né, tradicional, é muito necessária, porque, por exemplo, a Microsoft usa isso há muito tempo. Né? A gente, para poder analisar hoje 65 trilhões de dados por dia, não dá para botar um monte de gente olhando, tem que botar realmente o poder da máquina, a velocidade, a robustez da máquina para poder trabalhar isso. Para você poder acompanhar hoje 300 grupos que ameaçam os nossos clientes e o planeta como um todo, a gente tem que fazer esse correlacionamento de dados com AI. E não é a AI generativa, aqui a gente já usava a AI tradicional e continua valendo muito. Mas a AI generativa chegou agora num ponto que a gente vai poder apresentar para os nossos clientes, usuários, para a população em geral, porque é uma tecnologia diferencial de tudo que a gente tinha. Isso, eu trago para vocês aqui uma imagem, que se fosse para deixar uma imagem para vocês, é isso aqui. Né? Não existe proteção 100%. Vocês que estão aqui sabem que sempre tem risco residual, né? Se chegar alguma empresa para vocês e falar assim, põe a minha solução que você vai estar totalmente protegido, 100% protegido. Volta mais tarde, né? Vamos conversar depois, porque isso não existe. Isso vocês já sabem. Né? Mas eu quero trazer para vocês uma segunda ideia aqui. A gente está falando de IA, de AI. AI é baseado em probabilidade em estatística. É a mesma coisa, gente. Não existe certeza 100%. A AI vai errar. Ela tem errado. Ela ajuda muito, mas tem que ter um humano do lado, tem que dar aquele suporte de só quem conhece, só quem tem experiência consegue trazer eu dizia em outras palestras do passado, dizia que a inteligência artificial só existe com sabedoria humana. Exatamente isso. A gente precisa ter do lado um humano, porque para saber se aquilo que ela está dizendo é verdade, é uma alucinação, como estão dizendo, e se for, a gente consegue retreinar. A gente consegue fazer o grounding, vou falar sobre isso daqui a pouco, para que ela consiga trabalhar cada vez melhor. A nossa jornada, como eu falei, é uma jornada que começou já há algum tempo. Eu tenho orgulho de falar que eu comecei um ano antes da Microsoft, de trabalhar com isso, mas a gente está trabalhando no intuito de trazer, de uma maneira muito simples e muito responsável a AI para a população aqui. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, até por causa do nosso almoço. E a gente, nessa pegada de trazer a coisa responsável, a gente usa essa pirâmide aqui. A gente adota, por exemplo, práticas e ferramentas para cumprir algum requisito, para conseguir alcançar algum objetivo, embaixo de princípios básicos que a gente tem bem declarados, bem transparentes, para todo mundo até auditar e ver o que a gente está fazendo, porque AI não é brincadeira. O potencial ofensivo de AI é tão grande quanto o potencial que a gente tem para usar para o bem. É uma ferramenta como outra qualquer, a gente está com essa visão na Microsoft. E para falar em visão, vamos tirar aqui uma rusga que muita gente não tem ainda a percepção disso. Muita gente confunde, inclusive, o ChatGPT com a Microsoft. O ChatGPT é uma ferramenta ótima, a gente investiu no OpenAI para eles desenvolverem cada vez mais isso, mas é da OpenAI, né? E é de acesso público, assim como é o nosso Bing Chat. Então, aqui do lado esquerdo do quadro, vocês veem que tem essas duas ferramentas que são públicas. E tem ferramentas de AI que a gente desenvolveu que são internas para uso corporativo. Né? Então, gente, a gente fortalece, a gente reforça essa ideia de que se você está num ambiente público, assim como você estiver, por exemplo, numa mídia social, a gente não posta informações
públicas da empresa lá, ou informações privadas no lado público. Então, toma cuidado, isso aqui pode acontecer problemas com isso. Já aconteceu, inclusive, né? Mas se você tiver num ambiente restrito, corporativo, que está usando esse tipo de AI aqui, tudo bem, porque, por exemplo, no lado da Microsoft, todo o dado do cliente é do cliente. A gente não reutiliza esse dado para treinar nada, treinar os nossos modelos, e a gente não compartilha esse dado para fora. E até uma questão até interessante, né? Por que a gente não vai usar o dado do usuário para treinar aqui? Porque eu posso estar trazendo algum tipo de viés. Então, eu posso incidir com algum tipo de vulnerabilidade, porque eu estou treinando com dado externo que eu, às vezes, não controlo. Isso pode ser uma coisa que não favorece mesmo o modelo. Então, essa é uma das razões, além de privacidade, além de respeito ao uso do cliente, né? Esses 3 movimentos aqui, que eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos qualquer IA generativa. Então, tendo os dados de treinamento, a gente leva para a plataforma, que é um modelo, né, fundamental ali, que dá o alicerce para tudo. A gente pode ou não usar dados de clientes agora, que são dados que o cliente vai ceder, que são mais ou menos públicos, não tem problema com usar esse dado para treinamento. E esse dado do modelo vai criar uma aplicação. Essa aplicação, sim, vai receber dados que são dados externos à aplicação, mas de dentro do cliente, são dados privativos do cliente, né, que vai poder interagir com o usuário, no final das contas, usando aqueles prompts. Né? Cria um prompt e ele dá uma resposta baseado em tudo que ele aprendeu aqui para trás. Então, basicamente, é assim que funciona qualquer solução dessa. E aí que está o ponto que a gente tem que olhar com critério, nós que somos da área de segurança, onde que a gente tem que trazer segurança. E aí, cada um desses pontos são pontos relevantes para a gente abordar, desde a experiência do usuário até o modelo, que é uma entidade nova que a gente tem que se preocupar, não só como ele é formado, mas qual é a proteção dele. Então, alguém pode querer roubar o modelo por algum motivo. Ou aqui no meio também, a parte de prompts e grounding, a gente tem que olhar quais são os dados que estão entrando e saindo, porque alguém pode tentar se valer dessa entrada de dados ali, do prompt, por exemplo, para tentar colocar coisas dentro do nosso modelo, ou tentar achar, subtrair informações de lá de dentro, usando alguns prompts bem montados. A gente tem visto isso, até o pessoal publica muito em memes, como é que as IAs têm respondido, porque é justamente aquilo que eu falei no começo. Não tem 100% de certeza. A gente está trabalhando com isso agora, está aprendendo junto com vocês, é uma coisa muito nova e a gente tem que usar o poder do coletivo para a gente poder proteger as EAs que vão aparecer daqui para frente. E aí, cada área e cada papel dentro da empresa vai ter as suas preocupações. Aqui eu não vou também olhar tudo isso aqui, mostrar tudo para vocês, caso a caso, mas cada uma das áreas, cada um dos roles, dos papéis dentro da empresa tem que ter uma preocupação. Né? Então, por exemplo, o CISO tem que olhar uma camada mais overview aqui, e o desenvolvedor também tem que olhar alguma coisa em relação a cada um dessas bases aqui, dessas frentes de AI, para poder trazer a segurança para frente. E aí, esse slide vai ficar disponível para vocês. Vocês podem entrar em contato para a gente entrar mais a fundo em cada um dessa matriz aí. E aí, a gente está olhando o mercado está olhando para a gente, e desde 2021, o Gartner traz essa informação para a gente. Né? Eles falaram que AI poses new trust, risk and security management requirements that conventional controls do not address. O que quer dizer isso? Em outras palavras, a gente não consegue abordar um problema anterior com as ferramentas antigas. Né? Um problema novo com as ferramentas antigas. A gente tem que ter novas ferramentas para, talvez, abordar essa nova tendência, né? esse novo paradigma. E o que a gente fez na Microsoft foi justamente isso. Então, a gente não está só trazendo segurança para a AI,
mas trazendo a AI para a segurança. Então, nossos grupos têm protegido como é que funciona a AI, como é que está sendo desenvolvido e ofertado para os clientes a AI, mas, ao mesmo tempo, já que é tão poderosa, e essa é uma ferramenta nova que vai resolver os problemas novos, estamos usando a AI para ajudar na segurança, e aí que está uma das coisas que eu vou falar aqui mais para frente para vocês. Microsoft, não estou trazendo, não vou mostrar nenhuma funcionalidade de produto para vocês, vou mencionar alguns produtos aqui, mas tem um caso específico que a gente vai usar isso, que você já deve ter ouvido falar por aí, mas que eu vou entrar mais um pouquinho de detalhe. Esse é um diagrama que todo mundo usa, né? Já é clichê, né? Pessoas, processos, tecnologia, todo mundo isso já caiu, já é um chavão. Eu estou trazendo aqui não para mostrar para vocês que a AI está em volta de tudo isso, mas o uso da AI, na verdade, quando a gente usa para processos, pessoas, tecnologia, seja o que for, a AI consegue aumentar, consegue potencializar cada um desses vetores aí. E, na verdade, o que acontece é que o meio lá, a interação entre eles, aumenta também. Então, tem um resultado favorável ainda melhor do que simplesmente o uso específico da AI. Mas o uso dela no todo traz um aumento melhor de eficiência, efetividade e muda o paradigma daqui para frente. Tá? E mais do que isso, né, a gente consegue mapear cada um desses vetores em quais são os riscos, por exemplo, os riscos humanos, quais são as vulnerabilidades técnicas, qual é a abrangência do poder que isso traz para a gente. Isso, apesar de ser uma coisa para o lado negativo, é muito bom a gente ter visibilidade disso. Isso aqui é só um excerto, né? Só um pedacinho, uma fotografia do que a gente já viu por aí. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, tomar consciência de que existe, e isso é muito bom. E o fato de a gente saber disso nos deixa mais otimistas. No mercado tem muito usado essa coisa do medo, né? O FUD, né? O Fear, Uncertainty e Doubt. O medo, a incerteza e dúvida para vender segurança. Nós estamos num momento agora que nós somos muito otimistas que a gente tem as ferramentas certas para não precisar ter medo. Porque a gente consegue resolver problemas com as ferramentas que a gente está trazendo, e não só com AI, mas também as outras que eu vou mencionar aqui para vocês, passando daqui a pouco. E o nosso chefe mora aqui, fala disso também, né? Que juntos agora, com tudo isso, junto a gente consegue trazer de volta a vantagem aos defensores, né, a gente que trabalha com segurança da informação, para fazer o mundo cada vez mais seguro, mais a salvo. Então, é essa a pegada que a gente está tendo, otimista daqui para frente. E essa aqui é a visão geral dos produtos e serviços que a gente tem na Microsoft, né, e não só cada um deles é muito bom no cada do que faz, mas a interação entre eles, essa coesão entre os dados que um passa para o outro, consegue trabalhar e trazer uma vantagem adicional ao que a gente tem no mercado. E vejo vocês que a gente faz questão de mostrar aqui que não é só de Windows que a Microsoft protege. Protege qualquer sabor de sistema operacional. Protege qualquer sabor de nuvem. Então, essa é a vantagem, porque a gente tem que estar e tem que proteger o cliente onde ele escolher estar. Se você quiser usar a GCP, a AWS, é uma escolha sua, e nós estamos lá para ajudar vocês a defender os seus dados ali. E, obviamente, não posso deixar de mencionar que temos os experts aqui, né? Temos 8.500 pessoas, um pouco mais agora, só olhando segurança, trazendo esses dados todos para fazer sentido, ter relevância para os nossos produtos e serviços. Tá bom, vamos entrar no core da apresentação aqui agora, que a gente fala, tá bom, o que a gente tem de desafio, né? E aqui mapeado para vocês, mastigado, temos 95% das empresas hoje ainda não estão preparadas para se defender dos ataques de AI, porque a gente não sabe, muitas vezes, o que são esses ataques de AI. Né? A gente vai ter um problema daqui para frente o CISO e o CDO, né, que são duas figuras importantes nisso, e muitas vezes eles têm a linha de reporte antagônicas. Um quer colocar a coisa para funcionar, o outro, gente, um é acelerador, o outro é freio.
né? O próprio momento atual desse boom do AI, que é falar, bom, nós temos que botar alguma coisa de AI no ar. Não necessariamente a gente está pedindo para colocar uma coisa de AI segura no ar. Então, temos que tomar muito cuidado em relação a isso. A coisa do o Big One de segurança, o ataque que vai aparecer na mídia, que todo mundo vai olhar e vai tomar consciência, vai começar a se preocupar, ainda não aconteceu ainda. E, convenhamos, é uma coisa muito nova, é muito imatura, a gente está aprendendo com vocês. Isso é por isso que a gente está tentando trabalhar junto com as empresas para traçar qual é o melhor caminho daqui para frente. Estamos trazendo coisas novas muito na frente, mas precisamos da ajuda de vocês. E eu vou trazer para vocês 5 ações que a gente precisa fazer para começar a fazer isso, né? Um é conhecer seus dados e tentar protegê-los. O segundo é conhecer a parte mais, vamos dizer, que é o vetor, a dimensão física ali de espaço, né? Que é conhecer o supply chain em volta desses dados. A outra dimensão é a dimensão mais tempo, né? Porque é o life cycle disso. E ficar preparado e olhando aí o mercado, porque está saindo, sim, alguns standards que a gente tem olhado muito. O NIST tem um, a União Europeia tem outro, o Brasil tem um que está saindo do forno aí também, né, Léo? Eu falei 5, né? O quinto, eu trago para vocês, que é muito interessante, a gente fez isso para o mercado mesmo a consumir, tá publicado isso, que é o framework de risk assessment para segurança de AI. Dê uma olhadinha lá, é bastante interessante. A gente acredita muito que a segurança é um esporte de equipe, e a gente quer fazer parte da sua equipe. Estamos convidando vocês para fazer parte da nossa equipe e trazendo para vocês outros membros aí. A gente vive hoje uma realidade que está cada vez mais desafiadora, porque o cara lá, o agente, que é o agente que está tentando atacar a gente, que está cada vez mais agressivo, no final das contas. Assim, o movimento todo está contra as pessoas que protegem, né? A gente vê que está cada vez mais evoluída a questão dos ataques, os tempos dos ataques são cada vez menores, e a gente tem uma falta, um gap de pessoas de segurança no mercado, né? E a gente, para adotar isso, a gente precisa mudar o nosso paradigma. A indústria está muito fragmentada ainda, a gente vê que tem muitas soluções de segurança, muitas soluções boas, inclusive, mas que não falam entre si. Quando ela começa a falar, tem um ruído, falta essa escalabilidade para a gente poder tratar mais e melhor os incidentes. E a gente, para isso, precisa daqueles especialistas que estão faltando no mercado, né? Como é que a gente tem um especialista para cada produto? Não tem. A gente precisa melhorar isso e a coerência de dados. Quando a gente fala daquela figura lá da roda da Microsoft dos produtos, a gente tem uma coisa mais fácil ali. Mas quando não tem, não é Microsoft, a gente precisa olhar tudo isso. O que a gente traz é justamente essa mudança de paradigma com uma tecnologia que é a AI, que está sempre aprendendo, que ajuda a distribuir o conhecimento humano, no final das contas, e aumenta, potencializa as pessoas que estão trabalhando lá. Então, aquele cara que, às vezes, é júnior, talvez consiga trabalhar como um pleno como um sênior, e o sênior tem mais tempo para tratar das coisas que importam realmente, né? Essa tecnologia de AI a gente está implantando na oferta do Microsoft Security Copilot, que é exatamente isso. Faz as coisas acontecerem mais rápida, simplifica as coisas que são mais complexas, acha algumas coisas que, por exemplo, nem os seniors conseguem achar, porque tem o poder, a velocidade da máquina. E, no final das contas, como eu disse, está potencializando, estendendo aquela capacidade humana para outras áreas como um todo, tá? Essa é a pegada que a gente está trazendo daqui para frente. Se vocês notaram, no meio daquela mandala lá de produtos e serviços da Microsoft, no centro está o Copilot, que vai conseguir interagir com todos os dados e trazer melhor resultado em relação a isso. E o nome é muito bem pensado e estruturado.
Eu falei no começo aqui que a gente precisa de sabedoria humana para colocar a inteligência artificial em prática, no final das contas. Copilot é isso. Para ter um Copilot, a gente precisa de um Pilot, e o Pilot é justamente essa experiência humana. Tá? Nós estamos alinhados com esse framework de AI responsável desde o começo. Não é uma coisa criada pela Microsoft, é uma coisa que a gente se alinhou porque a gente vê que exatamente tem esses pontos que são necessários para a gente ter não só a qualidade de entrega, mas a confiança do mercado para saber que a coisa não está sendo feita de qualquer jeito. Tá? E a gente tem, como eu falei daquela pirâmide, né, tem esses princípios também, que vai desde as ferramentas até a governança para que a coisa aconteça de maneira mais adequada. Por fim, trazer a palavra do meu chefe, ele é um CVP da Microsoft, aqui é o VP responsável por AI, e traz justamente essa coisa do otimismo em relação ao futuro, porque se tem alguma coisa que a gente consegue usar para mudar a assimetria que a gente tem ao nosso favor, essa coisa é AI. É o que a gente está trazendo para o mercado agora. É o que a gente espera que vai transformar aquela coisa do medo em potencialidade para o futuro. Agradeço aqui. Meus dados estão no LinkedIn. Cumpri um pouquinho abaixo do tempo aqui, justamente para a gente poder ir para o almoço. Muito obrigado. Estou por aí para perguntas. É um grande prazer receber ele e poder compartilhar um pouco sobre AI. Uma ótima palestra. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Então, valeu, Marcelo. Parabéns. Muito legal. Rodrigo, você quer complementar? Eu acho que o Marcelo trouxe um ponto interessante aqui, só aproveitar. Ele falou que a segurança é um esporte coletivo, né? E eu acho que é isso. A gente fala que empresas tão grandes não conseguem, com equipes tão reduzidas, permear todas as pessoas e áreas, né? E então isso é importante, que todos joguem o mesmo esporte. E para isso, assim como o esporte, segurança requer treinamento, prática mesmo, in loco, né? Existe uma máxima, um ensinamento muito importante da ciência cognitiva, da ciência do comportamento, que é o gap conhecimento-ação. Não sei quem conhece isso. Então não adianta também só a gente falar. Para quem aqui é gestor, é importante que os programas de segurança dentro das organizações, eles tragam práticas para os seus usuários. O phishing é uma prática e ele tem que ser recorrente, porque o jogador não bate um pênalti apenas na final, ele tem que praticar muitas vezes, né? Gamificação e várias outras simulações necessárias são importantes. Então, as pessoas das quais nós estamos gerenciando e falando, que são os jogadores do nosso time da segurança, elas precisam praticar, tá? E esses programas, eles precisam ter muita vida, muita ação e muita recorrência. Porque eu repito, o campeão do mundo é aquele que treinou melhor, que treinou mais e mais vezes. Por isso que nós precisamos treinar os usuários com aquilo que é necessário. E treinar não é a gente falar, porque pode entrar por um ouvido e o usuário não executar. Tá? Obrigado pela palestra, Marcelo, e